Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos. Como vocês estão? Estamos aqui reunidos para mais uma temporada incrível do Tu Porém Podcast, o podcast literário da Igreja Adventista da Parada 15 de Novembro. E como os irmãos sabem, eu nunca estou aqui sozinha, sempre procuro trazer alguém bem especial aqui para conversar com a gente. E hoje quem está com a gente é a minha irmã Fernanda, e ela é a diretora dos desbravadores, né, da nossa igreja, e também ajuda em outros departamentos. E aí, Fê, como você tá? Olá, pessoal! É um prazer estar aqui mais uma vez e estamos aqui no espírito de comemoração também. Vamos comentar um pouquinho mais nesse episódio, então bora começar mais um EP. Bom, queridos, hoje é um episódio muito especial, porque o podcast está de aniversário! Aê! No dia 1º de dezembro, nós completamos 1 ano de podcast, irmãos. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção que lá em 1º de dezembro de 2023, a gente lançava o primeiro episódio de apresentação do nosso calendário do Advento. E hoje nós vamos iniciar mais um calendário do Advento. Esse vai ser um pouquinho diferente. Não teremos episódios, né? Como os irmãos já perceberam, não teremos episódios todos os dias até a chegada do Natal. Mas a gente quer ainda deixar essa proposta para a época do Natal ser uma época de reflexão, né, sobre a vida de Jesus. E bom, há 1 ano atrás a gente lançou nosso primeiro episódio. Nós explicamos o porquê do nosso nome, Tu Porém, nós explicamos o que é o calendário do Advento. Então, se você está chegando aqui, né, no podcast agora, através desse vídeo, é só você voltar lá para o nosso primeiro episódio, no dia 1º de dezembro do ano passado, 2023, que lá você vai descobrir o que é um calendário do Advento e também vai descobrir o porquê do nosso nome, que é um pouquinho diferente, né? Tu Porém. E esse primeiro episódio, ele também é o episódio mais visualizado do nosso podcast. Ele tem 314 visualizações, irmãos. E assim, eu sei que para alguns isso vai parecer bem pouco, né? Porque se você vai pegar vídeos no YouTube, né, é para mais de 1.000, 2.000, 1 milhão de visualizações, alguns vídeos, né? Só que pra gente, pelo menos para mim, é uma conquista muito grande, assim, porque eu não imaginava. Eu achei que as nossas visualizações ia ficar ali na base, sei lá, de 15 pessoas, que é a quantidade de pessoas que tem no nosso podcast, trabalhando nele. E eu fiquei muito feliz quando a gente levantou esse dado. E esse primeiro EP tem tantas visualizações. Então, se você quer que o nosso podcast viralize, que o nosso podcast chegue a 1.000 visualizações, a 1 milhão de visualizações, eu peço que você compartilhe ele. Quanto mais os irmãos compartilharem, mais pessoas terão acesso ao nosso conteúdo. E o nosso EP mais longo, irmãos, eu não sei se vocês lembram,
Mas quando a gente fez o calendário do advento do livro Vida de Jesus, da Ellen White, a gente demorava cerca de 20, 30 minutos por episódio. Daí, no episódio 44, que é o nosso episódio mais longo, que a gente estava conversando sobre o livro Mil Cairão ao Teu Lado, esse episódio a gente bateu o recorde de falação e falamos por 1 hora, 1 minuto e 17 segundos. Falamos muito. Esse episódio foi muito legal de fazer também. Foi quem apresentou, esse é o episódio de apresentação, né, do livro, apresentação e o contexto histórico do livro. E tava lá com a gente, tava a Fernanda, eu e o Matheus. E foi um episódio muito, muito, muito legal. Eu gostei, eu acho que foi um dos episódios que eu mais gostei de fazer, porque é o que eu gosto de fazer com as minhas leituras, é ir além do livro. É você ler o livro e ir além do que o autor traz. Você buscar mais informações. E no caso ali, como falava da Segunda Guerra Mundial, então o Matheus é professor de história, né? Ele é um historiador, então ele trouxe vários aspectos históricos incríveis. A gente deu várias indicações de leitura também, que são leituras complementares, que é outra coisa que eu amo fazer. Eu leio um livro, e esse livro E livro, irmãos, deixa eu contar uma coisinha aqui para vocês. Livro é um esquema de pirâmide legalizado. Porque você lê um livro e ele te puxa para outra. Às vezes o próprio autor te indica vários livros, conforme ele vai desenvolvendo a ideia dele. Às vezes ele vai citando vários livros, e aí você vai querer ir atrás dos livros que ele cita. Ou você, por conta própria mesmo, você linka um livro com o outro. Então, assim, livros são um esquema de pirâmide, então esteja preparado quando você adentrar esse universo, para saber que você não vai parar em um livro só. Você vai querer ler todos os possíveis que você conseguir. Então, esse foi o meu episódio favorito, o episódio 44. E ao longo desse 1 ano de Tuporém, nós já lemos 5 livros, né? Foram 5 temporadas e nós tivemos 21 convidados, né? Tirando eu e a Fernanda, né? Que somos as hosts mais oficiais, assim, entre aspas. Tivemos 21 pessoas ali convidadas, pessoas que são da nossa igreja, do 15, pessoas que são de outras igrejas, como o Vinícius, o Matheus, que eu já falei, a Letícia, o irmão André, o irmão Paulo também, que já veio, o Edu, que é aqui do 15 também, e gravou com a gente alguns episódios, a Carlinha, enfim, gente, perdão se eu esqueci o nome de alguém aqui, dos convidados, mas saibam que todos vocês foram muito especiais. Sem vocês, eu não teria conseguido fazer o podcast. Agradeço também, obviamente, ao Nan, né, o Renan, que é o nosso editor, e sem ele também não ia ter podcast, porque eu sou uma ameba, não sei editar nada, então a qualidade que a gente tem de edição e tudo por conta do Renan aí. E é isso, gente. Muito obrigada por ter nos acompanhado, né, nessa jornada aí de 1 ano de podcast. Em todas essas 5 temporadas foram 5 livros. Eu espero que você tenha lido pelo menos um dos livros que a gente indicou. E se você leu algum livro por indicação nossa, deixa aqui nos comentários, escreve pra gente saber que realmente o que a gente está fazendo aqui no podcast, né, que é divulgação de leitura, divulgação dos livros, que está surtindo efeito, né, que você não está parando. É muito importante, a gente ama que vocês ouçam os nossos episódios, mas a gente vai amar ainda mais se vocês lerem os livros que a gente indica também, vai ser muito top. E aí eu vou parar de falar, porque como sempre eu falo muito, e vou passar a palavra para a Fernanda. A Paulinha comentando, eu fiquei pensando nesse processo, né, do podcast, e foi uma ideia muito, muito legal, e foi
foi muito legal saber e ver o apoio que esses convidados e as demais pessoas da nossa igreja também tiveram, né? Que eles apoiaram a gente realmente. Eu e a Paulinha, a gente gosta muito de ler. A leitura faz realmente diferença na nossa vida. E pelo menos na minha visão, a gente, ainda mais como cristãos, a gente tem que ter esse incentivo à leitura, até porque nós somos seguidores de um livro, né? A gente é seguidor da palavra de Deus. Deus decidiu se revelar para nós através das palavras, né? Por meio das palavras. Então, fica aqui o meu agradecimento também aos nossos convidados, a todo mundo que participa, né, da produção desse podcast. E retornando aqui um pouquinho a respeito de visualizações, a Paulinha comentou, né, do nosso primeiro episódio, que tem 314 visualizações, que parece num primeiro momento pouca, mas pelo menos para mim são muitas pessoas. Eu imaginei que não teria nem uma visualização. Eu lembro quando o primeiro episódio bateu, acho que 100 visualizações, eu mandei pra Paulinha, eu fiquei, meu Deus, como assim? E foi muito divertido. E aqui a gente tem um pouquinho do resumo das visualizações das nossas temporadas, né? A nossa primeira temporada, então, foi o livro Vida de Jesus, da Ellen White. Nós tivemos ao todo 1.906 visualizações. Foram 25 episódios lançados. Um episódio para cada dia, né, do mês de dezembro, no nosso calendário do advento. A gente teve também a temporada do Projeto Sunlight, que teve 333 visualizações. Tivemos aí 3 episódios lançados. Nossa temporada do Grande Conflito, que foi o livro, né, o nosso livro do ano, a Igreja Adventista, né, para quem não sabe, todo ano tem um evento chamado Impacto Esperança, que nós distribuímos uma literatura. E nesse ano, a literatura em questão foi o livro Grande Conflito, que também é da Ellen White, e a gente teve aí ao todo 980 visualizações, 15 episódios lançados. Também comentamos a respeito do livro, pelo menos o meu queridinho, Mil Cairão ao Teu Lado, que é um livro fantástico. E nós tivemos ao todo 481 visualizações, 11 episódios lançados. E por fim, nós tivemos então a nossa última temporada que foi lançada, a temporada a respeito do livro Caminho a Cristo, também escrito pela Ellen White, que foi 229 visualizações, 3 episódios. E ao todo, nessa brincadeira aí, nós tivemos um total de 3.929 visualizações. E, bom, nós agradecemos a vocês que ouviram nos nossos episódios, que comentaram, que nos apoiaram. Nossos irmãos do 15, né? Desde o primeiro episódio que a gente lançou, nós recebemos muitos elogios e a gente ficou muito, muito feliz por isso. Então, a gente agradece de coração. E aos nossos 124 seguidores no Instagram também, o nosso muito, muito obrigada. E como a Paulinha falou, se você quer que o Tuporém tenha mais visualizações, que ele seja mais conhecido, então nos ajude. Compartilhe os nossos episódios, comente e que mais e mais pessoas possam ser abençoadas por essas temporadas que nós lançamos e por muitas temporadas que ainda virão. E por fim aqui, né, para finalizar o nosso episódio, eu gostaria de dar uma introdução a respeito do livro que nós vamos comentar, né, da nossa nova temporada, que será sobre o livro Conhecer Jesus é Tudo, do pastor Alejandro Bulhon. Para você que não conhece, o pastor Alejandro Bulhon, ele é, né, um importante evangelista da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele fazia programações gigantescas, as pessoas iam ao encontro dele, ele reunia milhares de pessoas. Eu acredito que milhares de pessoas se converteram graças às mensagens do pastor Bulhon. Ele também está presente em CDs musicais. Eu acho que o mais conhecido é da Alessandra Samadello, que ele faz tem uma narração dele na música A Esperança é Jesus. Enfim, é um pastor conhecidíssimo
E ele sentiu a necessidade de escrever esse livro destinado para aquelas pessoas que estão dentro da igreja, são frequentes ali, participam ativamente, mas acabam se sentindo meio que perdidas em algum momento por não terem uma relação sincera com Jesus, né? Por não conhecê-lo por completo. Então, este livro aqui é um convite do Pastor Bulhon para que você possamos nos aprofundar mais a respeito da pessoa de Jesus Cristo e o conhecê-lo por completo, para aí, então, a gente o amá-lo de verdade e o compreendê-lo. E eu também queria ler um trechinho aqui da introdução que o próprio Pastor Bulhon ele escreve, e ele diz o seguinte a respeito deste livro, né? Minha maior preocupação não é o estilo da redação, é você. Não é a pureza da bela língua de Camões, é ser entendido por você. Apenas isto, estou escrevendo do jeito que tantas e tantas vezes falei em acampamentos, retiros e semanas de oração, pensando em ajudar você, porque seu drama foi o meu durante anos e conheço perfeitamente o que significa sentir aquela angústia de saber tudo o que a igreja espera de você e não conseguir satisfazer essa expectativa. Então, a gente já consegue ter uma breve ideia de como que é o livro. Realmente é um livro com uma linguagem simples, e a preocupação do Bulhon é que você possa compreender da melhor forma possível, da forma mais simples, o quanto é importante conhecer Jesus Cristo, o quanto é importante amá-lo e se dedicar para a obra do Evangelho de maneira sincera. Então, a gente espera que, né, tanto eu quanto a Paulinha, quanto os nossos convidados, né, esperamos que essa nova temporada possa te abençoar e possa te aproximar cada vez mais de Jesus e possa te ajudar a ter uma relação real, uma experiência real com Ele, e que você possa realmente reconhecer que conhecer Jesus é tudo, que Ele é o crucial, Ele é aquilo que mais importa na sua vida. Então, nós esperamos de coração que essa temporada possa te abençoar. Mais uma vez agradecemos as visualizações, todos vocês que nos acompanharam até aqui. Nós vamos continuar e o meu desejo, minha vontade é que o Tuporém Podcast continue por mais anos aí, que a gente possa abençoar e incentivar você a ler livros com conteúdo enriquecedor e que te ajude na sua caminhada com Jesus Cristo. Irmãos, espero que essa temporada, assim como todas as outras, espero que Deus fale ao seu coração, que você nos acompanhe mais nessa... Calma, irmãos, eu vou conseguir falar. Que vocês nos acompanhem em mais uma jornada. E peço também que vocês comentem aqui nos comentários aqui do YouTube qual foi a temporada que você mais gostou, ou qual foi o episódio que você mais gostou, qual o livro que você achou mais interessante que a gente resenhou até agora. Também, se você tiver sugestões de livros, né? Livros do Espírito de Profecia ou livros de autores adventistas, né? Se você tem alguma indicação para a gente ler aqui, é só colocar aqui nos comentários, quem sabe, né? O livro que você indicar no futuro também não se torne uma temporada aqui no nosso querido podcast. Então é isso, nós ficamos por aqui. Agradecemos a todos mais uma vez por todo o carinho, por nos ouvirem, né? Mesmo os episódios, às vezes, como a gente comenta aqui, passando de 1 hora. Que Deus possa abençoá-los, né? Através de nós. Uma frase que eu gosto muito de dizer é essa, que Deus abençoe as pessoas apesar de mim, mas através de mim. E
Eu repito isso agora para o podcast. Nos sigam, irmãos, nas nossas redes sociais. A gente tem uma página no Instagram, @tuporém.podcast. Lá a gente posta algumas coisas de vez em quando. E também é um canal de comunicação. Se você quiser mandar alguma mensagem lá pra gente no privado, pode mandar também. Não se esqueçam de esse episódio vocês curtirem, comentarem e compartilharem para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Se você gosta do nosso podcast, se você gosta do nosso conteúdo, acha que é um conteúdo bom e edificante, então compartilhe. Compartilhe para edificar a vida de outras pessoas também. Então é isso, ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!